אוקיי, אבל רגע, מה שאני לא מבין, זה כל הגויים הם, איך קוראים? שנייה, אדוני. בהמות. אני יכול להגיד לך משהו? אם אין להם ציווי. אדם זה על שם הדמה לעליון. אדם יכול לדמה לאלוקי. אוקיי? זה פירוש אדם. אנחנו הפכנו את זה, זאת אומרת העם הפך את זה, והאדם בן אדם, כבר אתה בן אדם, אתה צריך להתנהג כמו בן אדם. אבל בעיקרון זה על שם עליון. אדם זה הדמה לעליון, וכיוון שאנחנו בנים של אלוקים, אז הוא קרא לנו בני אדם. עכשיו, הגויים מה שהם, כן? אלוקים עשה אותם בשביל שיעשו פה... בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק. היות ואנחנו בגלות, אז אוטומטי עדיין הם עוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה לו, כשמשיח יבוא, אז כל אחד יהיה לו... יהיה לו אלפים עבדים, 2,800 עבדים. בינתיים, המשיח לא כאן, אז איך הם משרתים אותנו? הם בונים לנו רכבים, בסדר, לא יודעים. דירות, בניינים. הם בונים את זה, לנו. משרתים את היהודים. אבל יש גם יהודים שעושים את זה. בקושי. Os judeus sempre souberam ao longo da história que se os cristãos soubessem o que estava escrito no Talmud, isso faria os cristãos muito enfurecidos. Então os judeus foram capazes de esconder muitas das blasfêmias que eles falam sobre o Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas não falam hebraico. Eis o que eles falam sobre Jesus no Talmud. Ali há seções sobre Jesus. Na verdade, existe um livro inteiro escrito pelo diretor de estudos judaicos da Universidade de Princeton, Dr. Schaefer, um judeu. Ele escreveu o livro Jesus no Talmud. Então, se você quer saber o que Jesus tem a ver com o Talmud, pegue o livro Jesus no Talmud, do Dr. Schaefer. Peter Schaffer é o chefe de estudos judaicos na Universidade de Princeton. Em seu livro Jesus in the Talmud, ele comenta e analisa cada menção feita a Jesus nas páginas do Talmud. Tenha em mente que o Talmud foi escrito centenas de anos depois que Cristo viveu. Então nele há referências sobre Jesus, e são odiosas e blasfemantes referências. Segundo o Talmud, Jesus nasceu em consequência de adultério. Era o filho bastardo de Maria e de um soldado romano chamado Pantera. Ele passou os primeiros anos de sua vida no Egito, onde aprendeu magia negra, idolatria e bruxaria. Jesus nasceu de uma prostituta. No Talmud, Maria era uma prostituta. Ela tinha relações sexuais com muitos homens. O pai era um centurião romano. O Talmud blasfema ainda mais do Senhor Jesus, chamando-o de tolo e comparando-o a vilões do Velho Testamento, como Balaão, Aitofel, Doeg e Geazi. O Talmud fala sobre os judeus matando Jesus? Vagamente, mas Maimônides acredita que os judeus o mataram. Os judeus o executaram por causa de certas doutrinas suas e assim por diante. Você acredita que os judeus mataram Jesus? É possível que os judeus tenham matado Jesus. Vamos supor que o fizeram. Talvez ele merecesse morrer. Talvez fosse um criador de casa. Vamos supor que o fizeram. Então matamos alguém. O Talmud de fato desdenha a respeito de Jesus morrendo jovem. Lê-se a passagem. Você ouviu que idade tinha Abraão? Ele respondeu: homens sanguinolentos e enganadores não viverão além da metade de seus dias. Segue-se que ele tinha 33 ou 34 anos. E você diz: essa passagem diz Balaão, não Jesus. Mas olha a nota no pé da página. Balaão é frequentemente usado no Talmud como um tipo para Jesus. Não só isso, mas na Enciclopédia Judaica, volume 2, página 469, sobre Balaão disse: Balaão, dado a Jesus em Sanhedrin 106b e item 57a. Peter Schaffer afirma em seu livro Jesus in the Talmud que, sem dúvida alguma, a narrativa da execução no Talmud se refere a Jesus. Na verdade, o livro diz que não há motivo para se sentir envergonhado porque executamos acertadamente um blasfemador e idólatra. Jesus merecia morrer e teve o que mereceu. Em algum outro lugar, o livro afirma: ele era um blasfemador e idólatra.
e mesmo que os romanos provavelmente não pudessem tratar com mais rigor, insistimos que ele recebeu o que merecia. Inclusive convencemos o governador de Roma, ou mais precisamente, nós o forçamos a aceitar, que aquele herege e impostor devia ser executado, e nós nos orgulhamos disso. Existem judeus maçônicos hoje que querem pegar o Talmud e fazê-lo cristão. Como você pode pegar um livro amaldiçoado e fazê-lo cristão? Todas essas mentiras sobre Jesus estão lá. Os pais da igreja culparam os judeus pela morte de Jesus, e é exatamente isso que faz Paulo. Paulo fez isso na Epístola para os Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Pois vocês, irmãos, se tornaram seguidores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus. Pois vocês também sofreram coisas semelhantes de seus conterrâneos, como eles dos judeus, que mataram Jesus. Quando Mel Gibson apareceu com a sua paixão de Cristo, disseram: "Oh, é um antissemita, que pessoa horrível, ele diz que os judeus mataram Jesus." Bem, isso é o que a Bíblia diz. Deixe-me explicar a você. O fato de que os judeus mataram Jesus não é um mito. Está na Bíblia. Veja em Atos 3, versículo 13. Diz: "O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vocês entregaram e negaram na presença de Pilatos, quando ele estava decidido a deixá-lo ir." Então, aqui ele está pregando a milhares de judeus e diz: "E agora, irmãos, eu sei que por ignorância vocês fizeram isso, assim como também os seus governantes." O povo está gritando, um fronte maciço de milhares e milhares dos judeus está gritando: "Crucifiquem-no!" Ele disse: "Devo crucificar o vosso rei? Não temos rei a não ser César. Estou livre do sangue desta pessoa justa", disse o romano Pilatos. "Seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos." Isso é o que eles disseram. Está dito no Talmud que Jesus corrompeu o judaísmo. E como punição por seus crimes, ele está agora no inferno, ardendo numa fervura de excrementos, e estará assim para todo sempre. A verdade é uma só. A verdade está em Yeshua, o verdadeiro Mashiach. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E contra a verdade não existe argumentos. A palavra de Deus diz lá no livro, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso. Vejam só. E é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Amados, se nós somos luz, nós vamos optar pela verdade. Amém? Existe também uma outra coisa que queremos deixar claro, antes de avançarmos no assunto dessa live. Então, eu gostaria de fazer uma referência a 1 Timóteo, capítulo 5, os versos 17 ao 21. Você vai abrir, amorzinho? Bom, lá Cristo faz referência sobre algumas questões que... Era bom você abrir, amor, para eu poder ler. Vou abrir aqui. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Cinco 17? Isso.
em diante. Vamos lá. Que é ao vivo. Assim, os presbíteros que governam bem. Sim. Só um minuto, gente, porque aqui é ao vivo. Hoje é ao vivo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Abaixa um pouquinho mais para mim. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqui eu quis trazer esse texto para a repreensão dos pastores, das pessoas de igrejas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela conduz da seguinte forma: a lei traz repreender de forma pública. Sim. Esse é o mais importante. Repreensão pública na companhia de testemunhas. Exato. Mas a verdade tem que ser dita. Vamos iniciar essa live para a honra e glória do Eterno Criador. Glória a Deus, né? Hoje, olha, quando o assunto vai mexer no vespeiro, é guerra espiritual, é batalha. Olha, a gente era para ter feito essa live, ó, há muito tempo. Mas é uma série de coisas, de contratempos, mas em nome de Yeshua, nós estamos aqui para poder falar a verdade. A verdade, irmão. Se você diz que segue a Cristo e não quer a verdade, então você está seguindo uma outra coisa. Uma outra coisa. Não a verdade. Porque Yeshua é a verdade que nos leva à presença de Deus. Amados, eu quero compartilhar um tema, um assunto muito sério. Vocês estão vendo aqui, ó, novamente. Eu quero compartilhar aqui, ó, né? Este é o pensamento daqueles que seguem o Talmud. O que é o Talmud? Né? O que é o Talmud? Não é verdade? O que é o Talmud? O Talmud é um livro, certo? É um livro que é usado pelo judaísmo. É o segundo livro sagrado do judaísmo. Olha só. Eles perguntando, né? O que esses judeus cabalistas, talmúdicos, pensam dos não-judeus. Então eles chamam de bestas que não têm a imagem de Deus. Certo? Que não possuem a imagem de Deus. E aqueles que não são judeus, seguidores do Talmud, né? Os não-judeus, eles são classificados como escravos. Essa é a mentalidade do Talmud e do sionismo. Eu não estou me referindo ao semitismo, ao povo judeu. Estou me referindo
a ideologia sionista. Então, eles falam que no reino do Mashiach, os não-judeus, eles serão escravos do povo judeu, né? Quando houver o reino desse falso Mashiach, não do verdadeiro, mas do falso Mashiach, então, aqueles que não creem nesse falso Mashiach, nós seremos escravos desses judeus, desses sionistas. Ai, meu Marcos, você está sendo antissemita, irmãos. Eu sou bisneto de judeu. Meu bisavô veio de Israel para o Brasil em 1895. E hoje, a minha vida, eu não vivo para defender ideologias, para defender ideias, para defender filosofias humanas, para que isso me lhe dê retorno, né? Lucro ou status, mas eu defendo a verdade de Yeshua. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês o que esse livro Talmud fala acerca de Yeshua. É terrível. É terrível. O Talmud ele foi escrito em hebraico entre os séculos 3 e 6. E o Talmud ele geralmente é chamado de lei oral. Lei oral, né? A qual os rabinos judeus afirmam que foi transmitida de Moisés. Sabe? E o Talmud, para até muitos judeus, ele é mais importante do que a própria Torá. Porque o Talmud é a lei oral, é a explicação da Torá através de sábios. Isso se começou quando Israel, quando os judeus estavam cativos da Babilônia. A Babilônia, eu já expliquei aqui, a Babilônia havia tirado a Torá da mão dos judeus e no lugar, já que não as gerações nasciam, então esses sábios, eles fizeram desses sábios rabinos, e esses rabinos, né, os mestres, eles ensinavam a Torá pela qual eles ouviam, boca a boca, a lei oral. E isso se transformou em livros. Hoje, a base do judaísmo, e eu digo melhor, o próprio judaísmo passou a existir através do Talmud. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês, né? O Talmud, ele é uma série de escritos que regem tarefas diárias, né? Como quando e como tomar banho, né? Como realizar transações financeiras, sabe? E até como cozinhar um frango e como matá-lo, né? Só que do Talmud surgiu uma ideologia, certo? Uma ideologia, entendeu? Dominada por uma elite de judeus.
sabe? E é triste, é triste. É triste o que se vê aqui. Mas o nosso foco vai ser o verdadeiro Messias Yeshua. O que o Talmud fala acerca de Yeshua. Yeshua, ele já condenou lá atrás acerca das tradições, dos pesos que os doutores da lei colocavam. Sabe? O peso que era colocado por esses doutores da lei. Né? Mateus capítulo 23, né? Diz assim, o versículo 3, Mateus 23, 3 diz assim: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Veja só, obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-lo. E fazei todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e a serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque só o mestre, a saber, o Cristo, é o verdadeiro mestre, né? E todos vós sois irmãos. Então, Yeshua, ele aborda e condena a tradição dos doutores, dos fariseus, das obras da lei. Essas obras da lei é o Talmud. São Talmud. Eles pegaram essas obras da lei e transformaram em livro, em literatura. Hoje os judeus, muitos judeus, eles estudam mais o Talmud do que a própria Torá. Porque eles acham que o Talmud seria a codificação da lei oral dada por Moisés. Então, eles, por muitas vezes, eles acabam ouvindo mais esse Talmud do que a própria Torá, colocando ela supramencionada à Torá. Pouco assim. Irmãos, mas o objetivo aqui é falar o que é falado, o que o judaísmo fala de Yeshua. Nós estamos aqui pregando, irmãos, e temos sido ameaçados, perseguidos pelos próprios judeus. E as pessoas ficam escandalizadas. Ah, mas os judeus, o povo de Deus, a Terra Santa, Jerusalém. Nós estamos desmistificando isso aqui, irmãos. Nós estamos medindo a casa de Deus. Certo? Pega lá, Lucas. Pega lá a vara. Nós estamos medindo a casa de Deus. Yeshua me entregou essa vara em 2004 e me levou até Jerusalém em espírito e me ordenou a pregar aqui em Jerusalém, juntamente com ela. Ela também teve uma mesma experiência parecida de arrebatamento, a qual ela se via comigo. Sim. E Yeshua entregou essa vara, e com essa vara nós estamos medindo a casa de Deus, como Apocalipse 11 fala. Pregando de pano de saco e medindo a casa de Deus. No Velho Testamento, na Torá, Davi, muitos profetas de Deus e reis chamavam Jerusalém de a casa de Deus. Né? A casa de Deus era chamada, era Jerusalém.
Jerusalém era chamada de a casa de Deus. Quando Davi reinava, quando Salomão reinava, Jerusalém era chamada de casa de Deus. Davi, muitas vezes em Salmos, ele declarava, né? Ele preferia estar na porta da casa de Deus do que em outro lugar. Só que, como que Davi vai falar de uma casa de alvenaria, um templo, se no tempo de Davi não havia templo construído? Davi não construiu templo. Quem construiu foi Salomão. Então Davi estava se referindo às portas de Jerusalém, dos muros, porque Jerusalém até hoje é envolvida por muros e tem as portas. Até hoje nós temos portão de Jafa, temos o portão de Damasco, temos a porta nova, temos diversos tipos de portas. E Davi, ele dizia, ele preferia estar na porta da casa de Deus do que em outro lugar. Vocês entenderam? E outra, se fosse mesmo o templo, quem pode entrar dentro do templo, no lugar santo, era apenas os sacerdotes, era apenas os levitas. Então, né? E Deus, ele está nos levantando para poder medir a casa de Deus. O que é medir? O que é medir? Julgar. Estou medindo, estou contando quem é. Estou mostrando quem é. Essa é a Jerusalém de verdade. Uma Jerusalém adúltera, que traiu o Criador, que traiu, quebrou a aliança que ela fez com Deus no deserto, se prostituiu com falsos deuses, sabe? E hoje ela é a mãe das abominações da terra. Hoje ela é a mãe, né, das abominações, das religiões abrâmicas que reivindicam ela como cidade santa, certo? Como eu já tenho falado por diversas vezes, né? Apocalipse 18, 19 fala sobre a queda de Jerusalém, que não se ouviria mais harpista, nem flautista, nem trombeteiro. Tudo isso é atividade, é trabalho feito por levitas. Roma não tem levitas, e nem vai ter. Não vai se construir terceiro templo lá. Meca também não vai ter levitas. Aonde vai ter levitas? Onde vai ser construído o terceiro templo? Jerusalém. Jerusalém é a prostituta. Ela era amada de Adonai. E hoje ela se prostituiu. Hoje ela serve a vários deuses. Hoje ela é a mãe das abominações da terra. As abominações da terra são as religiões que reivindicam Jerusalém como terra santa, como cidade santa, porém negam a Cristo, negam a Yeshua como Mashiach. O falso cristianismo, o Islã, esse judaísmo talmúdico, entre outros. Então, está bem explicado, né? Não vou voltar mais atrás. Queridos, Efésios diz bem explícito, nós temos que reprovar, né? Reprovar o quê? As obras, né, das trevas, certo? Nós somos luz, então nós temos que reprovar, né, as obras infrutíferas das trevas. Queridos, o Talmud, o livro do judaísmo, ele aponta inúmeras imoralidades acerca de Yeshua. Inúmeras blasfêmias. Queridos, nós vamos aqui, né, começar a denominá-las aqui, certo? Paulo também, né? Paulo também fala das obras da lei, né? Sim. Por diversas vezes, Paulo, ele fala sobre as obras da lei. Quem procura
seguir as obras da lei, quem procura praticar as obras da lei, está em maldição. E Cristo nos libertou dessa maldição. Certo? Cristo, ele nos libertou. Né? Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo, ele fala que a lei é boa. Se não fosse pela lei de Deus, nós não saberíamos o que era pecado. Certo? A lei, ela condena quem está em pecado, quem vive na prática do pecado, praticando, pecando. É morte. A lei é morte para esses. A lei é maldição para esses. Mas quem está em Cristo, quem nasceu de novo, quem morreu para o mundo, Cristo nos liberta dessa maldição. Lá em Deuteronômio, fala sobre as bênçãos e maldições. As bênçãos para quem obedecer à lei e as maldições para quem descumprir essa lei. Certo? Cristo, quando nós nascemos de novo, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós nascemos de novo, abandonamos a nossa vida de pecado, de velho homem, e nascemos de novo, então Cristo nos liberta da maldição, daquela maldição que Deuteronômio fala, por ser desobediente à lei, porque a palavra fala, quem cair numa linha da lei está em maldição. Certo? E pior, aqueles que procuram se justificar praticando as obras da lei, ou seja, Talmud, também está em maldição. Entendeu? Então, queridos, o que esse Talmud ele fala é uma coisa terrível, terrível, terrível. Eu vou deixar aqui alguns, eu vou compartilhar com vocês, né? Vou compartilhar com vocês aqui algumas explicações acerca do Talmud, né? Alguns ensinamentos do Talmud judaico. Onde um judeu deve fazer o mal? Se um judeu é tentado a fazer o mal, deve ir para uma cidade onde ele não é conhecido e fazer o mal lá. Olha só. Se um judeu é tentado a fazer o mal, ele tem que ir para uma outra cidade, uma cidade de não-judeus, e fazer o mal lá. Isso está escrito em Moed Katan, no capítulo 17a. Outra coisa, o Talmud diz, quem desobedecer os rabinos merece a morte e será punido por ser fervido em excrementos quentes no inferno. Se você desobedecer rabino, você vai ser condenado a ser fervido no inferno. Está no Talmud, no livro de Erubim, capítulo 21b. Bater em um judeu é o mesmo que bater em Deus. Se um pagão atinge o judeu, o gentil deve ser morto. Está em Sanhedrin, capítulo 58. Se um judeu não precisa pagar um gentil os salários devidos para o trabalho, né? Ou seja, tira a obrigação do judeu de pagar um gentil. Se o gentil, o não judeu, trabalhar para o judeu não tem a obrigação de pagar. Isso aqui está escrito em Sanhedrin, capítulo 57. Talmud. Aquele Talmud que, né, eu vejo até judeus messiânicos, né, praticando uma coisa aqui, praticando uma coisa ali, uma tradição aqui, uma tradição lá, estão em maldição. No livro de Baba Kama, capítulo 37, se um boi de um israelita gores um boi de um cananeu, não há responsabilidade. Mas se um boi de um cananeu amarrar o boi de um israelita, o pagamento será completo.
Judeus podem roubar não judeus. Se um judeu encontra um objeto perdido por um gentil, ele não precisa ser devolvido. Também está lá no livro de Baba Kama, capítulo 113. Em Sanhedrin, no livro de Sanhedrin 76, Deus não poupará um judeu que casa sua filha com um velho e toma uma esposa para ser filho menor, ou devolve um artigo perdido a um goim, a um não gentil. Judeus podem roubar e matar não judeus. Quando um judeu assassina um gentil, né, um não judeu, um kuteran, não haverá pena de morte. E o que um judeu rouba de um gentil, que ele pode guardar. Livro de Sanhedrin 57. É totalmente oposto que a Torá fala. Eles colocam o Talmud acima até dos 10 mandamentos. É. Se os 10 mandamentos estão falando que não é para matar e nem roubar, o Talmud está ensinando o oposto. Olha só, gente. Ó, os não-judeus, os gentios, estão fora da proteção da lei de Deus e devem expor seu dinheiro a Israel. Livro de Baba Kama, capítulo 37. Judeus podem mentir para não-judeus. Né? Os judeus podem usar mentiras para contornar um gentil. Livro de Baba Kama, capítulo 103. É igual ao Corão. O Corão também. O Corão fala que um muçulmano pode mentir para defender sua religião. Mesma coisa. Crianças não judaicas são sub-humanas. Todas as crianças gentias são animais. Livro de Ebamot, capítulo 98. Olha, não tenho nem o que comentar, gente. Me deu um choro agora aqui. Chamar uma criança de animal. É isso que é ser de Deus? Que muitos evangélicos apoiam? Ei, pastores! Ei, evangélicos! É isso que vocês são coniventes? É para isso que vocês dão dinheiro? Para essa cidade? Olha, nem começando ainda. As meninas gentias estão em estado de nidá, sujeira no nascimento. Ou seja, quando uma menina não judia nasce, ela é suja. Está no livro de Abodazará, capítulo 36, Talmud. O livro santo do judaísmo, né? Desse judaísmo cabalista. Os gentios preferem sexo com vacas. Livro de Abodazará, capítulo 22, A e B. Insultos contra Maria. O Talmud diz que a mãe de Jesus era uma prostituta. Lá diz assim, ela que era descendente de príncipes e governadores, né, descendente de Judá, praticou a prostituição com carpinteiros. Livro de Sanhedrin, capítulo 10, capítulo 106a. Também a nota 2a. No livro de Shabat, capítulo 104b, da edição de Sonsino, afirma que no texto sem censura, no Talmud, está escrito que a mãe de Jesus, Miriam, o cabeleireiro, teve relações sexuais com muitos homens. Sinédrio, capítulo 106, chama Jesus de Balaão. Diz assim, não é realmente declarado, mas como está escrito, homens sangrentos e enganadores não viverão a metade dos seus dias, se segue que ele tinha 33 ou 34 anos de idade, se referindo a Cristo. E é a isso que a igreja está se unindo.
aos praticadores, aos seguidores de Talmud. Difamações a Yeshua no Talmud judaico. Horríveis blasfêmias contra Jesus, embora seja a prática padrão de desinformação dos apologistas do Talmud. É verdade, né? Eu já vi muito judeu brasileiro. Não, que isso? Não era sobre Jesus, não era sobre Yeshua que estava falando, não. É sobre Yeshua. Eles distorcem o nome. Não, porque Yeshua era o nome do aramaico. Yeshua é no hebraico. Organizações ortodoxas que são mais próximas aos textos do Talmud admitem que o Talmud não apenas menciona Yeshua, mas o despreza como um feiticeiro e demente e sexodólatra. Essas organizações ortodoxas judaicas fazem essa admissão, talvez pela crença de que a supremacia judaica está tão bem estabelecida no mundo moderno que não precisam se preocupar com reações adversas. Aqui está falando, né? O movimento, o grupo Chabad Lubavitch, né? O Chabad Lubavitch, né? Faz a seguinte declaração, né? O Talmud, edição babilônica, registra outros pecados de Jesus o Nazareno. Está no Talmud. Ele e seus discípulos praticavam feitiçaria e magia negra, levavam os judeus à idolatria e eram patrocinados por poderes estrangeiros e gentios para subverter a adoração judaica. Está escrito no livro de Sanhedrin, capítulo 43. Ele era sexualmente imoral, adorou estátuas de pedra. Um tijolo é mencionado. E foi cortado do povo judeu por sua maldade, e se recusou a se arrepender. Livro de Sanhedrin, capítulo 107b, e livro de Sotar, capítulo 47. Yeshua aprendeu feitiçaria no Egito e, para realizar milagres, usou procedimentos que envolveram cortar sua carne, o que também está explicitamente banido, né, na Bíblia. Livro de Shabat, capítulo 104b. E muitos por aí se unindo, se aliando a essas perversões, a essas blasfêmias. É de chorar, cara. É de chorar. É de chorar. Outra coisa aqui, olha, acho que eu consigo, né? Diz Jesus, eles descrevem Jesus, que ele ensinava na véspera de Páscoa. Jesus foi pendurado, e 40 dias antes disso, a proclamação foi feita. Jesus deve ser apedrejado até a morte por ter praticado a feitiçaria e atraído o povo à idolatria. Ele era um sedutor, e de tais não se compadecerá e não tolerará. Livro de Sanhedrin, capítulo 43a. E vocês se aliam a isso. Vocês não conhecem Jerusalém. Mas nós estamos conhecendo. E estamos medindo Jerusalém. E estamos apregoando aqui que Yeshua é o Mashiach. No Talmud também diz: os anciãos estavam uma vez sentados no portão, quando 2 jovens rapazes passaram. Um cobriu a cabeça e outro descobriu a cabeça. Daquele que descobriu sua cabeça, Rabi Eliezer observou que ele é um bastardo. Rabi Josué observou que ele é um filho de uma nidá,
uma criança concebida durante o período menstrual de uma mulher. Rabi Akiba diz que ele é tanto um bastardo e um filho de Nidá, se referindo a Cristo. Livro de Calá, capítulo 51a. Jesus, o bastardo. Eles disseram: o que induziu você a contradizer a opinião de seus colegas? Ele respondeu: vou provar a respeito dele. Ele foi até a mãe do rapaz e a encontrou sentada no mercado vendendo feijão e disse-lhe: minha filha, se você responder a pergunta, eu vou colocar para você, vou trazê-lo para o mundo para vir, vida eterna. Gira-me isso. Rabiana, Historinha. Olha, além do tema que Deus recompensa os mentirosos e inteligentes, o Talmud, né, declara que realmente Jesus Cristo, o menino bastardo que descobriu sua cabeça e foi concebido na sujeira da menstruação. A mãe adúltera do menino nessa história do Talmud é a mãe de Cristo, a Beata Maria, chamada Miriam, e às vezes Miriam a cabeleireira no Talmud. O Talmud contém algumas referências explícitas acerca de Yeshua. Essas referências certamente não são complementares. E vai. Olha, tem outra aqui também. Mais blasfêmias. Olha, irmãos, tá difícil. Tá difícil falar tudo isso. O que eles falam acerca do nosso Mashiach, acerca do Cordeiro de Deus, que morreu e sofreu tanto pela humanidade. Talmud babilônico diz: Yeshua e seus discípulos praticavam feiticeira e magia negra. Levaram os judeus a se descaminharem na idolatria, sendo patrocinados por poderes estrangeiros, cuja finalidade era subverter a adoração judaica. Isso que eu já li. Sanhedrin, capítulo 4a. Olha. Ó, isso aqui. Livro de Gitim, capítulo 57a. Olha só o que eu vou ler. Você está preparado? Olha só o que eu vou ler. Yeshua está no inferno, sendo fervido em excremento quente. Exatamente. E é a isso que o sistema evangélico muitas vezes se ajunta. A essa Babilônia. Yeshua próprio disse: haverá mais rigor para você, ó Jerusalém, do que foi para Sodoma e Gomorra. Não é à toa que ele disse lá em Apocalipse que aqui é a terra de Sodoma e Egito, onde ele foi crucificado. É triste. Eu não imaginava que ia causar tristeza assim. Mas meu coração está desfacelado. Mas isso aqui não me impressiona isso aqui. Eu não estou surpreso. Se alguém quiser a cópia disso aqui, eu passo lá no grupo. No grupo Sutris. É triste, irmãos. É triste. Ele foi transpassado pelos nossos pecados.
foi humilhado. Morreu como cordeiro, calado. Mas ele virá. Ele virá montado sobre um cavalo branco, com uma espada de fogo, com olhos de fogo e uma espada afiada. E na sua coxa estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele virá sobre essa cidade, colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e estabelecerá o seu reino. E vamos pregar. Aqui vamos pregar. Vamos continuar pregando. E Deus é tão misericordioso, né, irmão Lucas? Que Deus ainda nos manda avisar esse povo. Porque Deus ama os judeus. Eu amo os judeus. Mas esses doutores da lei, esses rabinos, mantêm esse povo na cegueira. Mantém esse povo na sujeira do pecado. Deus manda a gente avisar aqui acerca do juízo e a pregar arrependimento e a pregar que Yeshua é o Mashiach. A gente não está aqui por moda. A gente não está aqui para se promover. A gente não está aqui para se mostrar, para emplacar modinha, não. A gente não está aqui para ganhar dinheiro. Nós já moramos em mata. Já tivemos que armar barraca em floresta. Porque o nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro. Nosso objetivo aqui é fazer a vontade do Pai. É obedecer ao Senhor. É obedecer ao Eterno. Você que acha que isso aqui é modinha, se você acha que isso aqui é coisinha para se promover, você está muito enganado. Não vai tentando querer fazer a mesma coisa não, para ver se dá lucro, não. Vem aqui para Israel. É só para quem tem chamado. Nós temos o chamado. Recebemos de Yeshua esse chamado. Pessoalmente. Há muitos anos atrás. Eu recebi esse chamado diretamente de Yeshua há muitos anos atrás. Quase 20 anos atrás. Eu estive esperando por muitos anos, por quase 20 anos, para Deus me responder, para Deus me unir a ela e me trazer até aqui, para testemunharmos acerca de Yeshua. Se prepara, nações, se preparem, povos, se prepare, ó Israel, porque os 144 mil vão se levantar. Isso é verdade. Cada palavra, todos nós vamos ter que prestar contas por cada palavra dita. Vocês viram, irmãos? Eu tenho falei aqui em live acerca, né, da origem de Israel. Qual é a origem desse Estado moderno de Israel? Tá aí. Tem judeus ortodoxos que são contra a criação desse Estado moderno de Israel. Irmãos, eu não sou sionista, eu não sou pró-Palestina, eu não sou nada, eu não sou daqui, eu sou dos céus, nós somos os céus. Se alguém pergunta de onde vocês são, a gente responde, nós somos o céu. Né, irmão? Sim. Pesquise a declaração de Balfour. Pesquise.
Quando a família Rothschild enviou uma carta ao governo britânico, à coroa britânica, porque aqui essa terra, no começo do século passado, era de dominação britânica. Depois, após a Primeira Guerra Mundial, foi tirado dos otomanos e foi dado aos britânicos. Então os Rothschild, né? Cadê o Rothschild? Aqui, ó, essa é a estrela, né? Aqui, ó. Então a família Rothschild mandou uma carta à coroa britânica para que se preparasse a fundação do Estado moderno de Israel, a fim de que no futuro, quando o tal Mashiach se revelasse, estabeleceria no mundo inteiro um grande Israel. E nós estamos vendo o andamento disso. É o próximo império. Um império pior do que todos os outros. São os dedos, os pés com os dedos misturados, ferro e barro. Israel se unindo a 9 reinos árabes para fazer guerra contra o Irã. E quem está no controle disso? Essa família aqui. Rothschilds, satanistas. Essa estrela aqui, meus irmãos, não é de Davi, nem de Salomão, nem de Roboão. Essa estrela se chama Escudo dos Rothschild. Escudo Rothschild, que é a estrela Renfã que a Bíblia fala. Você se lembra? Você já leu na Bíblia quando fala sobre a estrela Renfã, que também é a estrela de Moloque, né? A estrela de Moloque está em Moloque. Olha aqui na barriga do deus Moloque. Olha aqui a estrela com olho. Olha o olho de Horus, o olho que é vendido aqui pelos comércios de Jerusalém. Só um verdadeiro cego não enxerga. Só um ignorante não enxerga que Jerusalém é a grande prostituta, vestido de púrpura escarlata. Justamente as vestes dos sacerdotes. Púrpura escarlata adornada de ouros e pedras preciosas e pérolas são as vestes dos sacerdotes. A grande cidade. Assim como Apocalipse 11 também fala sobre a grande cidade. A praça da grande cidade, chamada também de Sodoma e Egito. E eu já abordei aqui que na cultura judaica de hoje existem características do Antigo Egito. Isso está em lives anteriores. Irmãos, nós estamos aqui com um intuito muito sério. Muito sério. Está aqui, ó. Eles próprios dizendo que quem não é judeu vai servir de escravo aos judeus durante o reino do pseudo-Mashiach. O que nós estamos fazendo aqui é muito sério. É muito importante. Se você ainda não decidiu viver uma vida de santidade, se você ainda não decidiu, ainda não tomou a iniciativa de abandonar o mundo, abandonar o pecado e viver a Cristo, meu querido irmão, corra, porque a marca da besta já está rolando por aí. E é questão de meses de se manifestar o falso Mashiach. Queridos, a coisa vai ficar complicada. Se você não tiver o fogo de Yeshua, o fogo da presença de Deus,
o fogo que nos batiza e nos faz amortecer para o mundo e nos faz morrer para o mundo. Se você não tiver esse fogo, meu irmão, vai ficar muito difícil para você. Você se lembra? Você se lembra lá da igreja de Laodiceia? Estou farto, estou satisfeito, supostamente satisfeito. Estou numa estrutura religiosa, numa igreja, não me falta nada. Deus supostamente me abençoa. Mentiroso. Mas ainda não sabes que é pobre, cego e nu. Materialista. Acha que Deus te abençoa através do materialismo. Compres de si ouro refinado pelo fogo. O fogo de Yeshua. O fogo da morte. Quando o fogo consome, não sobra nada. Deixa o fogo de Yeshua te consumir. O fogo desse batismo. Consumir tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é mundo na tua vida. Só assim você vai poder seguir a Cristo. Quem quiser seguir após ele, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e sigam. E sigam. É morte. É morte. Se você não morrer para si mesmo, não tem como. Irmãos, eu acho que era isso que eu queria falar hoje. Desmascarar o que é o Talmud. O que o Talmud fala acerca de Yeshua. Tantas barbaridades. Coisa vai ficar séria. Mais séria ainda, irmãos. Obrigado por tudo, pelos apoios, pelas orações. Sabe, irmãos? Cuidado. Cuidado. Se você ainda não vive o que Cristo mandou viver, se você ainda não é nascido de novo, meu irmão, procure orar para si. Procure buscar primeiramente ao Senhor, do que querer me agradar. Eu prefiro que você agrade primeiramente a Yeshua, do que agradar a mim ou a ela. Agrade a Cristo. Eu não estou pedindo para você me seguir, para confiar em mim. Não. Siga a Yeshua. Negue-se a si mesmo. Abandone a vida de pecado. Se arrependa. Se você peca, não peques mais. Foi isso que Yeshua ensinou. Não é como as séries, os filmes, os falsos pregadores humanistas ensinam. Que tá bom você viver no pecado, não tem problema. Mentirosos. Yeshua ensinou sempre: não peques mais. Morra para si mesmo. Negue a si mesmo. Seja odiado pelo mundo porque você é luz, porque você prega a Cristo, porque você prega a verdade. Não tem outra coisa, não tem lambança, não tem jeitinho brasileiro, não tem meio termo. Ou é isso ou não é nada, meus irmãos. Ainda mais nesses últimos dias. Sabe? Queridos, eu faço um apelo para vocês, se vocês sentiram no coração de ajudarem essa missão, sabe? Nos ajude nessa missão. Eu vou deixar aqui, está em amarelo aqui. Se você quiser ajudar nessa missão, tá? Tem o Pix. Ajude esse trabalho, ajude nessa missão, porque nós estamos, nós, o Pai, a Cristo e só. Fora eles, nós estamos sozinhos. Os anjos de Deus, e nós estamos aqui pela fé.
Nós oramos para beber, oramos para comer, oramos para comprar um remédio, oramos para morar, oramos tudo na dependência de Deus. Já tivemos que morar em Matagal, já em outras, até fora da missão, né, amor? Já tivemos em situações assim que, Senhor, faça a tua vontade. Pai, no Pai. Tudo por amor a Cristo. Se você sentir no coração de contribuir com essa missão, tá? Eu deixo o Pix aí, mpdgweb@gmail.com. Tá bom, irmãos? Era esse estudo, né, mensagem que eu queria transmitir para vocês. Eu acho que, né, eu creio que foi transmitido, né, meu amor? Tá? Eu os amo em Cristo, tá bom? É claro que a gente é falho, nós somos falhos, né? Nós somos falhos, mas temos que buscar viver santidade. Temos que fazer morrer o nosso eu, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? E eu encerro com, né, nosso rock and roll, né? Que os irmãos estão bem acostumados, tá certo? Deus abençoe, tá? Shalom a todos, tá aqui o Lucas, né? Shalom ao nosso amado, a minha amada Sara Letícia, né? Shalom, pessoal. Saber que isso aqui é dar um beijinho assim na rua aqui em Israel, o povo torce o nariz. É complicado. Shalom, eu, Abraham Shaul, né? Os despeço com Shalom do Eterno, Laila Tov, Lehitraot, que o Eterno lhes abençoe. Tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima live, se ele assim permitir. Graças a Deus. Tchau, tchau. Thank you.